Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61. Estamos começando mais uma edição do nosso programa O Direito Achado na Rua, aqui pela TV 61, pelo Expresso 61 e pela Rádio Expresso 61. E hoje o nosso tema será o direito de escuta das partes em juízo. Para falar sobre esse tema, eu recebo aqui, com muita satisfação, a juíza Gabriela Jardon. Como vai você? Tudo bem, Gabriela? Olá, João Negrão, como vai? Estou bem. Muito bom, muito obrigado por aceitar nosso convite, Gabriela. Hoje nós vamos conversar com a Gabriela sobre esse tema, né, o direito de escuta das partes em juízo. Foi tema de sua dissertação de mestrado pela Universidade de Brasília, a nossa querida UNB. A Gabriela é também escritora, autora de contos instigantes e crônicas famosas publicadas no Jornal de Brasília, onde manteve uma coluna. Vamos falar também sobre esse tema, né, da Gabriela, escritora. Ela tem mestrado também em Direitos Humanos pela Universidade Essex, na Inglaterra, doutoranda em Sociologia Jurídica na Universidade de Coimbra, Portugal. Escritora nas melhores horas, estudante de psicanálise, mãe de um adolescente e duas crianças, e vive em Brasília desde os 5 anos de idade. É isso, Gabriela? É um razoável resumo. Muito bom. Gabriela, a gente sempre inicia aqui com os nossos convidados perguntando como foi a sua inserção no grupo de estudos do Direito Achado na Rua, como que você chegou até lá? Então, João, olha, esse percurso vai lá para trás na vida, assim, se eu for realmente no encalço aí da origem dele. Eu me lembro, no primeiro ano da faculdade, isso eu estou falando de 93, eu dando de cara com o primeiro volume, né, da coleção Direito Achado na Rua, e comprando. Já não me lembro onde que era, nem com quem, mas eu adquiri. Tenho ele aqui, né? As leituras que eu fiz no mestrado e depois na dissertação, eu fiz a parte, assim, ele era um dos livros aí que eu estava na minha bibliotecazinha. Mas isso, eu acho que a gente sempre fareja o que é da gente, né, João? De uma forma, assim, intuitiva, visceral. Você passa a ver um livro, você não tem a menor ideia por que ele chamou a atenção, mas você se pega ali parada na frente dele e com vontade de comprar. Esse foi o meu primeiro link, assim, quando eu puxo na memória, primeira hora minha, assim, com esse grupo, né, essa fortuna crítica que tem esse nome tão instigante, né? Você falou dos contos instigantes, né? O nome é muito instigante, Direito Achado na Rua. Então, quer dizer, eu era uma recém-ingressa ali no curso de já com essa tendência, né, de querer uma coisa assim, menos na caixinha, ver o que estavam falando também fora da caixinha, né, onde que eu podia aí me enriquecer, me alimentar. Então, desde esse muito começo, estava ali o Direito Achado na Rua. Depois, eu não fiz a graduação na UNB, né, então fiz no CEUB, lá não tinha nada disso, né, a gente tem um curso bem tradicional mesmo, né, bem positivista, legalista, e fui, né, e o Direito Achado na Rua ficou ali, naquele cantinho dele, tanto livro fisicamente como o meu coração. Muita água rolou debaixo dessa ponte, claro que dentro de uma moldura, assim, essa mais positivista, mais legalista, eu acabei me encaminhando, né? Essa mesma que foi lá e pegou o livrinho do Direito Achado na Rua e achou que aquilo era para ela, acabou no final falando, bom, de todo esse direito pelo qual eu passei, né? Isso depois do meu concurso, entre a faculdade e o concurso. O que mais enche meus olhos, né? Então, assim, a resposta para mim era óbvia, eu tinha que ir para essa área dos direitos humanos, da humanidade no direito, né? O direito para a humanidade no direito, isso era totalmente a minha praia. E aí eu tive essa oportunidade de ir para a Essex, existia um programa lá de direitos humanos internacionais, isso era também já há muito tempo, começo dos anos 2000. Ganhei uma bolsa do Conselho Britânico e fui.
E foi maravilhoso pelo tema, tinha realmente tudo a ver com o que eu ansiava, mas ainda era algo muito legalista, né? Legalista aí pegando diplomas internacionais, mas dentro ali daquela moldura bem institucional, supraestatal, mas estatal, antes de mais nada, né? E, bom, voltei, eu precisava passar nesse concurso, era também um desejo muito antigo, eu tinha muita vontade de ser juíza, tinha muita vontade de estar nessa posição, nesse lugar, fazendo o que um juiz, uma juíza faz. Era também uma coisa desde sempre na minha vida. E aí eu dei uma pausa nisso tudo, né? Eu parei de estudar, tinha que estudar para concurso. Bem depois de ter passado, né? Eu me lembro uma vez um telefonema que eu dei para uma outra pessoa que também é bem está no grupo, também pertence à magistratura, que é a Gláucia Falsarella. Eu me lembro de falar com ela assim, ali pelos 30 anos, a gente numa ligação, eu falei, Gláucia, essa década eu vou ter filho. E ela morreu de rir, e eu nunca mais esqueci essa frase, não sei de onde ela surgiu. Mas a verdade foi que entre 30 e 40, eu, claro, trabalhando muito, né? A coisa sempre muito avassaladora, assim, da jurisdição, mas ali eu parei qualquer coisa extra, né? Que fosse mais nas bordas, assim, e me concentrei nos bebês que vieram, nos filhos que vieram. Quando a última fez 6 anos de idade, eu lembro, João, de ter conseguido, assim, estava um dia aqui em casa e eu olhei para ela e eu falei assim, gente, eu não preciso mais estar no mesmo cômodo. Assim, se eu tô, se eu não tô, faz a menor diferença na vidinha dela. Eu vou voltar a estudar. A ilação foi essa, né? Eu posso voltar a estudar. E aí eu tinha esse edital da UNB, desse programa dos Direitos Humanos e Cidadania, do CEAM, eu tinha uns 3 anos que eu imprimia, aí eu lia, guardava na bolsa, tirava, lia de novo, entrava no formulário, mas não tinha coragem de me inscrever. E esse ano eu me inscrevi. Então, quando eu entrei, aí veio essa paixão antiga lá do primeiro ano de direito, comprando o livrinho vermelho e branco. E eu falei assim, bom, dentro dessa história aqui da UNB, dessa proposta da UNB, né, da proposta do CEAM, multidisciplinar, entendendo o direito de outro lugar, né, eu não tenho a menor dúvida que o meu lugar, né, onde eu me filio, antes mesmo até de raciocinar, é algo mesmo do campo do pertencimento visceral assim, da gente. Eu falei, eu tenho que estar no direito achado na rua. E aí, com o professor Zé Geraldo, foi meio que natural, ele foi meu orientador, né? Foi meio que natural esse encaminhamento. O ciclo do mestrado já se encerrou, mas eu não saio de lá. Nem tenho, assim, sempre com muita vontade de participar, muito mais do que eu venho participando, mas não tenho coragem não tenho coragem nem desejo de sair, porque é algo que fica ali e que eu acho que na hora, que momentos propícios vão vir e eu vou conseguir me envolver mais como eu desejo. Que maravilha. História linda, bonita a sua história. O professor José Geraldo está aqui nos acompanhando. Aqui, ó. Tem um comentário. Saudações, João e Gabriela. Como disse a filósofa Marta Nussbaum, a justiça precisa ser poética, razão e sensibilidade. Aliás, o Papa Francisco também insiste. Uma boa sentença é uma poesia. Aí ele lembra aqui de falar sobre a juíza Isuatrena, que é uma de suas crônicas. Nós vamos falar da parte da Gabriela escritora. Mas vamos entrar no tema central da nossa entrevista aqui, Gabriela, aqui, é o direito de escuta das partes em juízo, né, que foi tema da sua dissertação de mestrado em Direitos Humanos e Cidadania na UNB, este aí que você se referiu, e parece óbvio, né, que os juízes e juízas precisam escutar as partes das suas ações, né? Mas eu já queria perguntar para você o seguinte: é tradição da magistratura, né, do juízo brasileiro,
não ouvir as partes antes do julgamento é tradição ou isso é um rito legal, né? Eu queria começar um pouco por aí. E depois você avançar falando dessa importância da escuta antes do julgamento. Então, João, eu não sei se a gente pode falar que é tradicional, que é uma praxe, mas a verdade é que não existe nada que nos obrigue, né, legalmente. Né? Você pega o Código de Processo Civil e essa escuta, né, franquear a palavra. As pessoas envolvidas, né, os protagonistas do conflito que está ali para a gente tentar resolver, não é obrigatório. Então, se acontece, quando acontece, ela vem da sensibilidade do julgador, da julgadora que está ali presidindo a audiência, ou vem na forma do depoimento pessoal, né? É um Instituto 5, processo civil, que, para acontecer a rigor, assim, ele pode acontecer por iniciativa do juiz, da juíza, claro, de ofício, mas para que ele seja obrigatório, que o juiz não possa não deixar acontecer, tem que surgir de um pedido da outra parte, para que da outra parte, via advogado, para que a outra fale. Né? E sempre um depoimento muito centrado, né? Assim, com muito voltado à colheita de prova. Então, aquele depoimento ele é pedido, ele pode ser deferido ou não, mas sempre com esses olhos, assim, o crivo que provas dos fatos que estão em jogo aqui podem ser colhidos nesse depoimento. Então, assim, quando chegou a hora no mestrado, ele amadureceu, chegou a hora de escolher um tema para a dissertação, eu deixei a coisa decantar bem em mim, né? Eu queria fazer uma coisa assim do centro mesmo da minha angústia, né? Não tinham temas mais fáceis, tinham caminhos mais, né? Uns atalhos aqui, outros ali. Eu não queria pegar, porque eu estava fazendo um mestrado com mais de 40 anos, já no meio de uma carreira, né? Assim, em termos de utilidade, assim, mais nesse sentido de aproveitamento para objetivos, tal, não tinha tanta, né? Era uma coisa para minha construção, assim, para essa construção dessa juíza, ou até um pós-construção, né? Demolição, para demolição dessa juíza, talvez. Enfim, mas tinha que ser algo que fizesse muito sentido para mim. E aí eu fui me perguntando, aí talvez entre a psicanálise, né? Que eu coloquei aí também nessa mini bio, que é outro lado forte, assim, da minha vida. E eu falei, bom, a minha maior angústia, depois de mais de uma década fazendo audiência, estando ali nos processos, é o fato de que autor e réu, muito comumente, podem não serem escutados. Né? Então, assim, você tramita todo um processo, você vê aquelas questões de todos os ângulos, do ângulo fático, do ângulo jurídico, né? Amarra ali aquilo tudo do jeito melhor que pode, que você consegue, porque tem uma decisão para ser dada, né? Não raramente algo que vai mexer muito com a vida de quem está ali. Mas você não faz o essencial tantas e tantas vezes. Que é o quê? É perguntar, João, o que aconteceu? E dá para o João 5, 10, 15, meia hora para ele falar. Sem ter necessariamente ligação com prova. Né? Essa visão que é ainda muito positivista do direito liberal, né? Desse marco que a gente tem cientificista, o foco da atividade ali jurisdicional ainda é o quê? Coisas, fatos. As pessoas, elas são atingidas por ricochete. Né? Então, a gente trabalha com códigos e a gente trabalha numa cultura, especialmente, que ainda foca em objetos. As pessoas ainda não são a prioridade nesse sentido processual. E precisam ser, claro, porque tudo nasce de dores de pessoas. Não são dores de coisas. Coisas, a rigor aí, não sentem dor. Então, assim,
isso, eu fui, antes de ser juíza, eu fui secretária de audiência há muitos anos. Então, eu secretariava ali os juízes e as juízas e assistia muitas audiências que minha participação era digitar e tal. Depois desses anos todos, eu tentando presidir. Isso foi me afligindo cada vez mais. Né? Em que momento eu vou escutar essa pessoa aqui? Algo que parece banal, algo que quando você fala para gente que não tem contato com a justiça, né, não trabalha nessa área, a pessoa fala, mas como assim? Como assim? E os comentários, né, que eu tenho uma coleção enorme, assim, nesses anos todos, de pessoas amigas, conhecidos, quando sabem que eu trabalho na justiça, de falar, nossa, eu tive um caso e a juíza não olhou para mim. Eu fui na audiência, tentei falar, fiquei ali com o meu dedinho e não é a hora, não foi pedido seu depoimento. Como que a gente faz? Como é que tem alguma coisa muito errada nesse processo todo, né? E aí eu falei, bom, é isso. Eu vou botar a lupa aí em cima. E aí, professor Zé Geraldo, essa pessoa generosíssima, né? Poético, insurgente, afiançador de sonhos, assim, né? E de propostas sem limite. E ele botou fé. Ele falou, vá, lê isso aqui, lê aquilo ali, por aqui dá para ir, por aqui talvez você tenha que... Tem muita pedra. E a gente foi construindo essa dissertação com muita dificuldade, assim, claro, porque era inovador, né? Eu não conseguia achar nada que falasse exatamente disso, né? Eu tive que ir costurando, pegando um pedaço aqui, um pedaço ali. Então, referenciais teóricos, eles não eram desse tema especificamente. Eu tive referenciais teóricos na psicologia para falar de escuta, referenciais teóricos na sociologia para falar desse caldo cultural e sociológico da justiça, referenciais no direito para falar da atividade do juiz, da juíza, né? Como é que é nos bastidores, quem enxerga o juiz, a juíza, o que o juiz e a juíza relatam sentir. Fui costurando isso tudo. Então ficou assim, acabou ficando algo muito autoral mesmo, né? Inovador, tentando aí desbravar uma barreira ainda com poucas excursões. Me deu muito prazer, me deu muito trabalho, na verdade, também, mas muito prazer, eu acho, João, assim, quando a gente segue essa trilha da nossa angústia, né? Quando a gente consegue ter essa honestidade intelectual, não tem muito como dar errado, sabe? Assim, aquilo ali, aquela potência que gera angústia, ela gera também a energia suficiente para você atravessar um desafio grande, né, considerável, que é a confecção de uma dissertação. Muito bem, pelo que eu percebi na sua fala, na verdade, a sua experiência como juiz, aliás, você é juíza há 18 anos, né, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Territórios, o TJDFT, e a partir da sua própria experiência, você construiu essa sua dissertação, você realizou seus estudos de mestrado e construiu a sua dissertação. Qual foi aquele momento, nesses 18 anos, que você percebeu, olha, eu posso fazer diferente, e vou fazer diferente, e começou quando fazer diferente? Então, não sei, assim, né? Quando e tal, mas eu estava aqui falando e estava me vindo. Porque, assim, eu, né? Eu escuto, né? Que juíza tem sido dentro desse, né? Me enxergando sobre esse prisma da escuta. Eu acho que essa era a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Né? Até porque minha experiência, assim, 90% da minha experiência é comigo mesma, né? De escutar, de presenciar um juiz, uma juíza em atuação. A gente trabalha muito solitário, assim, eu não vejo os colegas trabalhando. Né? Eu tive essa oportunidade de ver quando era secretária de audiência, mas depois não vi mais ninguém. Se eu estou, ninguém está, né? Não tem como ter dois ali ao mesmo tempo. Mas sabe, João, o que foi acontecendo? Eu entrei, eu tinha menos de 30 anos. Então, a gente entra morrendo de medo da história, né? Claro. É muita
muito holofote, é muita responsabilidade, é muito difícil, não tem como, assim, pelo menos, principalmente se for mulher, a gente passa ali pela síndrome da impostora, né? Como é que eu passei nesse concurso? Se enganaram, eu não tenho capacidade para isso, enfim. E aí demora uns anos. Então você entra, o que você quer fazer é assim, totalmente by the book. Né? Não se afastar, o que te dá um mínimo ali de segurança é não se afastar 1 milímetro do que é prescrito, né? E tal. Mas chega uma hora que você vai fazendo assim, você vai se permitindo, se liberando para um freestyle. Que pode ser uma hora muito perigosa, inclusive, né? Com todo o perigo dessa liberdade que você vai se dando, mas também com todo fascínio e acerto, né? Que pode vir disso aí, de você ir corrigindo umas rotas, né? E fazendo de um jeito que você acredita mais. Então, não sei em que momento, mas em alguma hora, ali na minha jurisdição, eu fui mais Gabriela. Sabe? Eu comecei a ser mais eu. Eu já estava assim, já achava que eu sabia fazer aquele negócio, que estava tudo certo, que não tinha nada de... Não tinha mais que provar nada para ninguém. E eu me lembro, por exemplo, de dispensar o secretário. Eu não faço audiência com o secretário e secretária. Há muitos anos isso. Porque eu era secretária e aí eu podia, né, simplesmente eu digitar, e aí eu deixava um servidor... a gente sempre tem muita carência de servidor, eu deixava trabalhando, não, né, podia aproveitar mais na equipe, e eu fazia aquele trabalho, e aí eu me vi, já que eu era secretária e a juíza ao mesmo tempo, eu me vi também fazendo pregão, então eu abria a porta. No que eu fazia o pregão, eu falava assim, gente, eu vou fazer o pregão, mas eu vou virar as costas? Eu falei, não, então eu ficava ali na porta, aí ficava na porta e falava o quê, né? Então eu comecei a cumprimentar as pessoas, assim, dar um aperto de mão. E isso eu sentia que já dava uma mínima coisa. Eu sentia que a audiência já começava um pouquinho, né? Audiências judiciais, João, não sei se você já teve oportunidade de estar em alguma, são ambientes tensíssimos. Assim, são momentos da vida da pessoa, quem está ali como parte, né? Que ela tá no fio da navalha. E às vezes por coisas bobas. Eu, com toda essa experiência de justiça, eu fui para a justiça 1 ou 2 vezes. Uma eu me lembro bem, que era um consórcio de uma moto que eu tinha desistido e a Honda não me devolvia o dinheiro. E eu tive uma audiência de conciliação com o preposto da Honda. Então, assim, mais asséptica a audiência é impossível. Eu não tinha sentimento nenhum envolvido, nem meu, nem da Honda. Era um dinheirinho ali. E eu estava, João, tremendo. Eu estava tremendo. Né? Então, você imagina o que é a média ali dos casos, né? Que normalmente tem sentimentos envolvidos, parcerias quebradas, casamentos desfeitos, filhos disputados, crimes que ocorreram, enfim, toda sorte aí da patologia social, que é onde a gente atua. E aí, João, mas nesse freestyle, voltando, né, nessa permissão que eu me dei e tal, eu fui criando uma audiência mais, assim, quentinha, nesse sentido humano. Né? Então, eu botava uma balinha ali, teve uma época que eu servia um cafezinho, e eu gostava dessa conversa lateral, sabe? Assim, antes, às vezes, de começar, ô, seu João, então, foi isso mesmo, sua casa pegou fogo, me conta um pouco mais. E aí eu via que ali, naquela coisa meio sem tanto objetivo, sem, né, tanto foco, surgia o que era principal. O meu material de trabalho era aquilo ali. Era aquela angústia que a pessoa desaguava, né? Era aquela... Assim, João, não tem nenhuma pretensão. Eu até quase terminei um curso de psicologia, tem toda essa inserção aí na psicologia, mas a divisão aqui, para mim, é claríssima. Assim, eu não tenho função nenhuma terapêutica ali, nenhuma pretensão de nada parecido. Né? A minha função é jurisdicional. Mas aí que tá, o núcleo da dissertação passava muito por aí. É jurisdicional escutar. Né? É jurisdicional escutar porque faz parte de tentar se aproximar, nem falo fazer justiça, é uma pretensão muito grande, mas se aproximar de uma solução que a gente possa, dentro de uma visão de justiça, né? Estar dentro de uma visão de justiça, de uma equanimidade. E foi isso. E eu via que isso dava tão certo.
sabe? E tinha tanto feedback, né? E as pessoas passam ali então, agora, a receptividade, né, normalmente por ideias assim, é muito baixa. A gente faz parte de uma cultura profissional das mais conservadoras, né? E conservador no bom sentido, de também muitas tradições e muitos modos de fazer a coisa que são essenciais, são passados, né? Isso é ali passado num código assim muito, enfim, inexplicável, porque não tem muita lógica, mas a gente acaba mergulhado no ambiente e vai sendo talhado por ele. Mas também conservador no mau sentido, né? De ser avesso a novidades, de ver tudo com muita desconfiança, de querer fazer igual estava se fazendo lá em 1920, 1930. Enfim, a inovação entra muito lentamente, né, pela porta da justiça, assim. Essa é a verdade. E então eu estava tendo aquela experiência, eu estava cada vez mais convicta que era assim que eu devia trabalhar, mas ficava sempre uma coisa ali no meu feudo, né? A gente não consegue muito institucionalizar ou passar isso adiante. E aí foi assim que eu achei que, de repente, assim, por essa via acadêmica, né, pegando emprestado essa voz acadêmica, eu podia trazer uma experiência que era pessoal, estudá-la, né, porque não era só trazer ela, não era estudar, desafiá-la, questioná-la, duvidar dela, né, pelos meios que a gente tem aí mais escrutináveis, né, para uma metodologia, e fazer disso uma dissertação de mestrado. Foi essa empresa aí a que eu me lancei. Muito bom, Gabriela. Eu queria saber se você inspirou seus colegas aí na magistratura, mas antes de responder, queria ler os comentários. Tem muita gente aqui assistindo você, está com uma boa audiência aqui. Ó. O Marcelo. Meu pai. Olha que bonito. Parabéns, Gabriela. São boas relações familiares, no máximo. Muito bom. Parabéns, Gabriela, por enfrentar todos os desafios que a vida te traz. Muito legal. A Lília, né? Lília Vieira. Lília é minha colega. Parabéns, amiga. Gabriela. Que linda produção. Você inspira muito. A Mariana, acho que resume aqui tudo, né? Por uma justiça amorosa. A Consuelo, muito orgulho dessa juíza. Minha mãe. Olha, que bacana. Jardom, mas até aqui, na mamãe. Bom, então eu queria saber isso, né? Se você está inspirando aí seus colegas juízes e juízas nessa escuta. Ai, João, isso aí, não sei, eu acho nessa que é mais justiça amorosa. Olha, ó, tem mais um comentário aqui, ó. Minha irmã, tô dizendo que a família. É tudo família, porque você pode incluir a Mari e a Lília também na família. Minha irmã amada e corajosa. Muito bom. Diga lá. Então, eu acho assim, essa dimensão é sempre complicada da gente ter, né? Assim, do quanto a gente influencia, do quanto a gente repele, do quanto a gente causa... mas eu tô me movimentando. E eu acho que onde algo começa a se movimentar, a gente que está, né? Eu acredito, assim, em outros níveis, todo mundo ligado em todo mundo, né? Ainda mais numa comunidade de trabalho, eu acho que a gente movimenta com os outros, involuntariamente. Claro que eu tenho o meu círculo mais próximo, né? E esse círculo a gente acaba se comunicando mais e trocando mais. Eu vejo que a gente, sem querer, por isso essa comunicação que eu digo, né? Essa influência aí meio inconsciente, sem querer a gente acaba se aproximando muito, né? Vai para investigações, as amigas e amigos que foram também para o mundo da academia, são investigações muito parecidas. Quando você vê, você está falando de escuta, o outro está falando de humanidade, a outra está falando de justiça restaurativa, né? Está falando de dignidade, né? Vai para o princípio da dignidade. Quer dizer, são angústias parecidas,
né? O que está por trás desses títulos e dessas vontades de pesquisa e de produção são angústias parecidas. Então, acho que sim, tem uma influência. Agora, assim, institucionalmente, é isso que a gente estava falando um pouco antes, né? Tudo vai mais devagar na justiça, com a desvantagem né, de perder um pouco o passo da história, mas também com a vantagem de ter uma solidez, né? Uma solidez, uma segurança assim que acaba revestindo todos as suas movimentações e progressos. Vamos falar então agora da Gabriela, escritora. Eu estava procurando aqui foi uma crônica ou um conto, A Juíza e Sua Trena, segundo o professor José Geraldo. Foi um texto muito famoso aí, que teve uma repercussão muito grande, né? Vamos falar da Gabriela, escritora. João, a grande sorte da minha vida, olha, devo ter dado uma meia dúzia de sortes assim, incríveis na minha vida, e uma delas foi escrever esse texto, porque esse texto o professor leu. Eu não sei nem se fui eu que mandei, mas foi lá no início, assim, acho que eu era aluna especial ainda dele. E eu dei a sorte dele gostar. Ele sempre me apresenta assim, ele vai falar que é a juíza da trena. Eu virei a juíza da trena dele, né? Mas, enfim, foi um texto, foi uma experiência. Acho que vem desse pacote aí do freestyle que a gente estava falando. Em determinado momento também, não só essa história da audiência, eu comecei a fazer um pouco mais maleável ali, mas eu instituí uma coisa nos meus procedimentos de trabalho. Uma coisa que estava lá empoeirada no direito processual, que ninguém faz, é raríssimo, chamada inspeção judicial. Está no código que o juiz e a juíza podem, a qualquer momento e tal, ir até algum local, por alguma razão, aquele local está envolvido ali na controvérsia, ir lá e inspecionar. Pode inspecionar lugares, inspecionar pessoas, inspecionar o que quiser. E aí eu tive um estalo assim, uma época, eu falei, gente, eu vou começar a fazer isso. Parece uma loucura, porque a gente não tem tempo para nada. Mas eu acreditava e continuo acreditando agora cada vez mais com coisas assim, que às vezes você perde um tempão ali naquele ato, mas aquilo derruba tanta coisa para frente, que até em termos de tempo, que eu não acho que tem que ser o nosso principal critério, mas claro que é uma preocupação, até em termos de tempo, você lucra. E aí eu comecei, sabe, João? Tinha umas briguinhas, umas confusões assim, de cerca, no condomínio. Fulano invadiu aqui, né? Em vez de eu ficar ali, eu ia lá, deixa eu ver essa cerca. E, João, o impacto que existe numa juíza se predispor a chegar ali na casa daquelas pessoas, né? Conversar com aquelas pessoas, porque... Né, se me permitir, é o direito indo na rua, né? É o direito indo à rua. Encontrado na rua, né? Muito bom. Que pode ser encontrado. Enfim, e aí eu fui fazendo essas histórias, achei que foi dando muito certo, né? E uma das primeiras foi isso. Existia um prédio na 700 ali, norte, 715, eu acho. 2 prédios, na verdade, geminados, que tinha acontecido um interessantíssimo fenômeno. Seguinte, eles eram geminados, tinham 2 portariazinhas. As pessoas foram se conhecendo, 2 ou 3 pessoas, assim, famílias, então eram kitnets, na verdade. E elas foram derrubando a parede que separava uma kitnet da outra. Então, eram 2 prédios que, em 2 ou 3 apartamentos, tinha havido uma junção e virava um apartamento só em 2 prédios. E isso por décadas. Estava assim. Ninguém reclamava, o imóvel tinha virado o dobro, até que em um dos imóveis o proprietário morreu, foram fazer a sucessão disso, e aí a pessoa lá, os herdeiros, ou para quem vendeu e tal, queria o prédio dela com os apartamentos dela bonitinho. Então, queria saber onde estavam essas paredes, o que fazia, porque também não eram paredes muito certinhas, tinha ali umas discussões, se era mais para cá, se era mais para lá. Enfim, eu sei que eram pessoas que não tinham muito dinheiro disponível, tinham pouco dinheiro disponível, era um grupo de condôminos,
e que a gente ficava ali brigando, no processo, uma discussão de metro, se era aqui a parede, se era lá e tal. A gente pediu para um perito fazer a perícia e era assim, uma grana, né, que eles não tinham. E aí o processo entra aquela coisa assim que fica impossível de resolver. E um dia eu falei, quer saber? Não aguento mais esse processo. E eu, assim, aí uma coisa, eu adoro obra em casa, reforma e tal, já fiz não sei quantos aí. E eu sempre com a minha trena ali, média e tal, não, acho que aqui dá uma prateleira, aqui dá um negócio, aqui tira esse armário. E eu fazia essas coisas na minha casa. Então, a trena é literal, né? Eu estava imaginando assim, a métrica da juíza. Literal. Aí eu marquei com os advogados, intimei, falei, olha, tal dia, tal hora, irei fazer uma visita. Né? E vamos medir o apartamento. Todo mundo foi. Né? Aquela galera lá embaixo do bloco, eu não me esqueço. Cheguei com meu carrinho lá, estacionei, né? E eles muito assim, né? Que coisa diferente, né? O que a gente pode esperar dessa visita e tal. Mas subi e medi. E assim, em 10 minutos a gente tinha a resposta para nossa confusão lá de meses dentro do processo. E aí eu escrevi, na época eu tinha uma coluna no Metrópolis, né, que contava esses causos todos. E aí eu falei, opa, já tenho matéria para essa semana, né? Escrevi a história. E isso foi publicado. E aí pronto. Essa história, na verdade, tem um leitor, que é o professor Zé Geraldo, ele gostou disso. E eu virei a juíza da trena. Desculpa, eu estava mutado aqui. Maravilha, sensacional. Eu errei, eu falei Jornal de Brasília, mas é um jornal em Brasília que o professor tinha se referido, então a sua coluna era no Metrópolis, né, no site Metrópolis. E parou de escrever, não? Então, eu escrevi um ano e tanto, foi 2017, um pouquinho de 18, e aí, João, eu fiquei assim, na verdade, eu queria escrever, mas eu não queria mais escrever só sobre a justiça, eu queria que aí eu tenho esse ladinho aí também literário. Só que ninguém estava interessado no que eu tinha de literatura, assim, né? Era mais essa questão de eu ser juiz, escrever sobre os casos da justiça e tal. Então, eu não me lembro, assim, não foi uma solicitação deles, foi uma solicitação minha para a gente dar um tempo. E aí suspendeu a coluna. Depois eu quis voltar, mas eu não consegui contato. Enfim, mas eu adoraria voltar. O professor mesmo falou um dia para mim, você não devia ter saído. Mas é que vai acumulando também, né? E tem hora assim que você tá num pico de estresse e começa a cortar algumas coisas, e às vezes corta meio errado. Eu acho que eu ainda tenho o contato da Lília aqui, que é a editora lá. Se tiver, eu vou mandar o link dessa entrevista para ela. Mas ela não vai chegar até nesse ponto. Já faz um vídeo assim. Não é verdade. Apelo para. Vou fazer um corte. Mas muito bom. Gabriela, outra curiosidade aqui sobre você. Você mencionou que estudou psicologia, mas está aqui na sua mini-bio que você é estudante de psicanálise. Como que é isso? Não, estudante muito desestruturada, assim, porque, na verdade, pela minha análise, eu acabei me ligando numa instituição lacaniana, que não, e por ser Lacan, não oferece um curso de psicanálise, ou, né, não é um processo assim acadêmico de estudar e tal, e ao final você sai uma analista. É uma coisa muito mais, né, porque o Lacan era quem dizia, né, que quem se autoriza a ser analista é o próprio analista e alguns outros, né, então não tem escola, não tem curso, não tem, é uma teoria, filosofia dele. Então, o que a gente tem são grupos de estudo, e aí eu faço parte, né? Assim, já fiz parte de alguns, estou agora em um que estuda Freud. Uma curiosa incontornável, assim. Muito bom, muito bom. É uma inquieta, né, que necessária. Uma inquieta, exatamente. Esse tipo de inquietude. Gabriela, quero agradecer muito aqui você ter vindo aqui para a nossa entrevista. Foi muito boa, muito inspiradora.
E, assim, veio uma juíza como você, né? Segundo os comentários aqui, né? O da Mariana, que eu adorei todos, mas o da Mariana acho que resume muito bem o que você é como uma magistrada. A luta sua por uma justiça amorosa, a gente percebe isso na sua fala. A própria fala, que já não é, né, uma fala muito formal, né, que seria que os juízes são formais, né, naquele teor conservador, como você disse, não. Você tem toda essa descontração numa fala que é muito inspiradora. A gente acredita na justiça. Agradecer muito, deixar para você fazer as suas considerações finais e agregar algo que eu não lhe perguntei que você gostaria de acrescentar. Não, João, acho que a gente cobriu tudo, né? Vou acrescentar, então, fazer só um jabá aqui, porque, por coincidência, essas colunas, esse ano eu consegui uma editora que se interessou, então ela está no prelo. Aliás, está super atrasada, teve gente que comprou e não recebeu, mas segundo o editor, vamos todos receber. Aliás, essa era uma pergunta que eu ia fazer, se esses textos você não teria reunidos para publicar um livro. Eu reuni, exatamente, foi essa a ideia, assim, para isso não se perder, né? Ficar aí, jogar aí no mundo, assim. Isso, então, só que vai sair esse livro, chama Na Sala de Justiça, e da editora Caravana, uma editora lá de BH. E quando o livro físico aparecer, quando esse processo se concluir, a gente avisa aí pelas redes. Minhas considerações finais. João, muitíssimo obrigada. Eu tento escutar, mas eu gosto mesmo de falar. É uma luta sempre da faladora com a escutadora. Então, muito obrigada pela oportunidade de falar. Tomei 40 minutos. Se você me conhecesse, você ia ver que eu passaria 4 horas, né, num exagero típico meu. Mas, assim, muito obrigada por essa plataforma, pelo convite. Eu estou chegando de Portugal, eu ainda não voltei estou fazendo minha tese de doutorado, então, assim, estava esse tempo todo afastado da jurisdição, estou voltando para ela na segunda-feira, então, para mim, também essa entrevista aqui é, assim, uma largada, uma nova largada, né, da juíza demolida, construída e demolida. Vamos ver aí qual foi a arquitetura que esse passeio, né, profundo, por isso que passeio fica até meio assim inexato, porque é uma coisa difícil e profunda, mas toda essa volta que eu dei na academia, o que isso vai trazer para o dia a dia, para a minha prática, né, na tentativa de ser uma juíza melhor, e não pela minha vaidade, né, ainda que ela seja atingida lá, sei lá, no fim da fila, mas pelo povo, pela gente, como que eu também, né, de vez em quando alguma coisa acontece aí e da família, eu me vejo numa situação de jurisdicionado. Então, para que esse povo, essa sociedade de Brasília, do DF, encontre ali naquela sala de audiência, naquele ambiente, gente mais treinada, porque é treinado em várias, né, são pessoas altamente qualificadas, capacitadas, mas que também leve essa qualificação, essa capacitação para a humanidade, que não é uma coisa só inerente a todo mundo e nem implícita, intuitiva, é passível de ser também treinada, né? É passível de crescer, essas capacidades, esses instrumentos para a gente ser mais humano, mais reconfortante, saber mais receber essas dores que todo santo dia bate na porta de todo juiz, toda juíza. Muito bom, maravilha. Quero agradecer você que nos acompanhou aqui, pedir para se inscrever no nosso canal aqui da TV 61. Agradecer papai, mamãe, maninha e as colegas pela audiência que vieram aqui nos comentar aqui na nossa entrevista, o professor José Geraldo. E na linha dessa nossa descontração, Gabriela, eu só imaginei que pudesse acrescentar no nome do seu livro, Enquanto Isso. Né? Então, o nome da coluna era Enquanto Isso na Sala de Justiça.
Aí Ah, o é Andrei verdade, eu vi editou. aqui na minha pesquisa. É E o verdade. Andrei editou enquanto isso na sala de justiça, né? Porque eu fui uma grande espectadora, telespectadora da sala de justiça, enquanto isso na sala de É, justiça, dos super-heróis lá. é. Mas ele cortou, achou que ficava mais sonoro. Então, Não, o nome ficou excelente, Sala de Justiça, mas na sala de remete a esse justiça. pensamento, Sala de Justiça, sobretudo nesses tempos em que nós temos também juiz, ministro, vingador, né? Então, tá tudo ótimo. Muito obrigado, Gabriela. Obrigado a todo mundo que nos Obrigada, acompanhou. João. Um grande beijo. Um Um abraço beijo aí para em você. Cuiabá. Valeu. Tudo de bom. Tchau, tchau.